Na noite de 28 de julho de 1971, com o país inteiro parado na frente da TV, Chico Xavier afirmou que a humanidade só faria contato com civilizações de outros mundos se não se destruísse numa guerra. Anos depois, essa fala virou um prazo fechado que teria se esgotado em 2019. O detalhe é que essa hipótese da astrofísica chegou a uma ideia muito parecida. E, quando a data chegou, quase ninguém parou para perguntar o que tinha acontecido. Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, era o médium mais conhecido do Brasil. Nascido em Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, era um senhor humilde de óculos e fala mansa que dizia psicografar livros, escrevê-los sob o suposto ditado de espíritos. Já havia publicado centenas deles e se tornado uma das figuras mais queridas do país, e fazia quase 20 anos que evitava a imprensa. Foi por isso que sua ida ao programa Pinga Fogo, na TV Tupi de São Paulo, naquela quarta-feira de julho, foi um acontecimento nacional. A Tupi, primeira emissora de TV da América Latina, ainda era uma potência na época, e o Pinga Fogo era conhecido justamente por bombardear os convidados com perguntas sem dar trégua. A emissora previa 1 hora de transmissão ao vivo. Foram mais de 3 horas, numa maratona de perguntas com o médium no centro do palco, respondendo a jornalistas e ao público. Segundo registros da época, o programa alcançou a maior audiência já registrada na televisão brasileira, com cerca de 75% dos televisores do país ligados na mesma sintonia. Aquela noite virou um divisor de águas para a divulgação do espiritismo no Brasil. O contexto do mundo, do lado de fora dos estúdios, ditava o tom das perguntas. Em 1971, o planeta vivia o auge da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética mantinham arsenais nucleares apontados um para o outro, e o pouso da missão Apollo 11 na Lua, ocorrido apenas 2 anos antes, em 20 de julho de 69, ainda dominava o imaginário global. Foi nesse cenário que o jornalista Saulo Gomes fez a pergunta que originaria toda a discussão. E a resposta de Chico Xavier, documentada em vídeo, que sobrevive até hoje, forma a base factual do caso. Ele afirmou ao vivo que, se não entrássemos em uma guerra de extermínio nos próximos 50 anos, nós poderíamos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. O médium continuou dizendo que o fim das guerras abriria a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. A fala foi clara, mas ao mesmo tempo condicional e ampla. Chico atrelava o contato alienígena ao comportamento pacífico da humanidade nas décadas seguintes. No mesmo programa, ele falou sobre a descoberta de água na Lua, futuras edificações espaciais e os avanços da automação. Mas o centro do debate era o medo palpável de uma guerra nuclear. A declaração ao vivo não cravava um dia exato no calendário para naves pousarem na Terra, nem detalhava os mecanismos desse contato galáctico. A fala era um reflexo direto do medo do aniquilamento que pairava sobre a década de 70. O que aconteceu com o passar do tempo, porém, foi que essa mensagem genérica de paz ganhou contornos exatos, prazos rígidos e cenários quase cinematográficos que não saíram do estúdio da TV Tupi. Mas essa virada de uma fala genérica para uma contagem regressiva com data exata não aconteceu diante das câmeras.
A versão mais detalhada, que se espalhou pela internet anos depois, fixou um prazo de exatos 50 anos, contados a partir do dia em que o homem pisou na Lua. Na prática, o relógio teria começado a correr em 20 de julho de 69 e zeraria em 20 de julho de 2019. Segundo essa versão, no momento exato do pouso da Apollo 11, potências superiores encarregadas de cuidar do sistema solar teriam se reunido na Lua para avaliar se a humanidade estava amadurecendo. A condição seria simples e dura. As grandes potências da Terra precisavam aprender a conviver sem provocar uma terceira guerra mundial. Se os 50 anos terminassem sem uma guerra de destruição total, a humanidade ganharia o direito de ser aceita por outras civilizações da galáxia. Só que essa conta fechada e a tal reunião na Lua não aparecem na fala registrada no Pinga Fogo. Esses detalhes só vieram a público décadas depois, através de relatos de pessoas mais próximas ao médium, em especial o ufólogo Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier. Foi essa versão ampliada que pegou força e virou base para filmes e discussões na internet sobre a chamada data limite. E tem um detalhe importante aqui: essa versão ampliada gera discordância até dentro do próprio meio espírita. Pesquisadores e críticos do espiritismo afirmam que o Chico nunca cravou o prazo de 2019 ao vivo na televisão, ou seja, o relato que veio depois transformou uma mensagem cheia de sis em uma profecia com data marcada. Mas a ideia central por trás dela, a de que civilizações avançadas só deixam uma espécie mais jovem entrar no clube cósmico depois que ela passa por um teste de sobrevivência, não ficou só no espiritismo brasileiro. Do outro lado do mundo, e mais ou menos na mesma época, a ciência chegou a um raciocínio muito parecido. O problema que incomoda astrônomos e físicos não envolve reuniões espirituais na Lua, mas sim o silêncio total dos radiotelescópios, as antenas gigantes que escutam o espaço. Formulado em 1950 no laboratório de Los Alamos pelo físico Enrico Fermi, o paradoxo que leva seu nome se baseia em um choque entre o que a matemática prevê e o que de fato se observa lá fora. A lógica de Fermi era direta. O universo é vasto, abrigando bilhões de galáxias e antigo, com cerca de 13,8 bilhões de anos. Apenas na Via Láctea, as estimativas da ciência apontam para a existência de bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol, muitas delas com planetas rochosos orbitando na distância certa da estrela para ter água líquida. Com tanto tempo disponível e tanto espaço, a vida deveria ser comum. Mais do que isso, civilizações tecnológicas que surgiram milhões de anos antes da nossa já deveriam ter tido tempo de sobra para desenvolver viagens interestelares ou espalhar sinais pelo cosmos. Para estimar quantas dessas civilizações poderiam existir, os cientistas usam desde os anos 60 uma conta conhecida como Equação de Drake, uma homenagem ao astrônomo Frank Drake, que multiplica fatores como o número de estrelas e a chance de cada uma abrigar vida. Mas quando a humanidade aponta suas antenas para o espaço profundo em projetos de busca por inteligência extraterrestre, não encontra ninguém. Nenhum artefato alienígena, nenhuma construção artificial gigantesca em volta de estrelas distantes e nenhum sinal de rádio indiscutível. A ausência de contato levanta a incômoda pergunta de Los Alamos: se o universo é tão grande e favorável à vida, onde é que está todo mundo? Para a astrofísica, o silêncio cósmico não é uma prova de que estamos sozinhos, mas um quebra-cabeça que exige uma explicação. Dezenas de respostas foram propostas nas últimas décadas. Algumas sugerem que a vida complexa é algo raro, quase um acidente. Outras apontam que civilizações tecnológicas tendem a se autodestruir logo após descobrirem o poder nuclear ou degradarem o próprio meio ambiente, uma ideia conhecida como grande filtro, que conversa diretamente com o medo da guerra de extermínio presente na entrevista da TV Tupi.
Mas entre as dezenas de tentativas de resolver o paradoxo, há uma que desloca a culpa do silêncio não para nossa extinção, nem para a falta de vizinhos, mas para uma decisão intencional de quem está lá do lado de fora. Foi exatamente essa ideia, a de um silêncio causado por uma escolha deliberada, que ganhou forma acadêmica em 1973. Naquele ano, o astrofísico de Harvard, John Ball, publicou um artigo na revista científica Icarus, propondo a chamada hipótese do zoológico. A ideia de Ball é que civilizações extraterrestres muito avançadas existem, sabem da nossa presença, mas evitam o contato deliberadamente. A Terra funciona como uma espécie de reserva ambiental ou zoológico cósmico, onde a humanidade é observada à distância, sem interferência direta. O objetivo desse bloqueio seria permitir que nossa espécie se desenvolva de forma independente até alcançar um nível de maturidade tecnológica e ética que justifique o diálogo. O paralelo com a narrativa da data limite é evidente. Tanto a fala de Chico Xavier em 1971 quanto o artigo científico de 73 condicionam o contato a um período de isolamento e amadurecimento moral da humanidade. É a mesma lógica que a cultura pop consagrou em Star Trek através da primeira diretriz, a regra que proíbe naves de interferirem no desenvolvimento de civilizações que ainda não dominaram a viagem espacial avançada. A proximidade de datas chama a atenção, mas essa coincidência não deve ser lida como prova definitiva de que a ciência valida a profecia. A ideia de inteligências superiores que nos monitoram sem intervir não surgiu do nada no início dos anos 70. Esse conceito já circulava na ficção científica muito antes, presente já nos anos 30, na obra do escritor Olaf Stapledon, e nos anos 50 nos livros de Arthur C. Clarke, o mesmo autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tanto o médium no Brasil quanto o astrofísico nos Estados Unidos viviam o mesmo clima cultural de uma época obcecada por espaço. Para a ciência formal, a hipótese do zoológico tem um limite claro. Ela é alvo de críticas pesadas por ser praticamente impossível de testar. Não há como provar que alguém está deliberadamente escondido de nós com tecnologia perfeita. Há, porém, uma forma de derrubá-la. Se algum dia captarmos um sinal claro de outra civilização, a ideia do isolamento cai por terra. Ainda assim, a tese resiste ao tempo. Um artigo publicado na Nature Astronomy em 2023 ainda discute a hipótese como uma das poucas explicações que ainda restam para o silêncio do espaço. O calendário terrestre imune às hipóteses da astrofísica e às controvérsias das profecias continuou avançando. A aguardada data de 20 de julho de 2019 chegou e passou. Um fato é que a humanidade chegou aos 50 anos desde o pouso na Lua, sem começar uma terceira guerra mundial entre as grandes potências. O outro é que o dia terminou sem qualquer anúncio de contato oficial com civilizações lá de fora. O prazo se encerrou, a guerra de extermínio não veio e o contato também não. Diante desse silêncio, as leituras se dividem. Para parte da comunidade espírita, a ausência de naves não anula a mensagem original. Segundo essa visão, a humanidade conseguiu evitar a aniquilação global, mas o contato não aconteceria de repente, porque a sociedade ainda não estaria pronta para lidar com a realidade extraterrestre. Há também quem defenda que profecias assustadoras são alertas. Elas seriam reveladas justamente para que as pessoas mudem de atitude e o pior não aconteça. Do outro lado, a leitura cética adota uma postura mais distante. Críticos argumentam que o fato de nada ter acontecido só prova que o prazo exato foi inventado décadas depois. A visão cética defende que profecias costumam ser vagas, o que deixa os seguidores reajustarem a explicação sempre que um prazo passa sem acontecer nada.
Esses críticos também lembram que o período entre 1969 e 2019 não foi exatamente pacífico. Teve dezenas de guerras pelo mundo, o que torna discutível até dizer que a tal condição foi de fato cumprida. No fim das contas, o que aconteceu foi simples. A data passou e nada aconteceu. Nenhuma nave, nenhum sinal, nenhum aviso. E o espaço seguiu do mesmo jeito de sempre. Em silêncio. No fim, tem quem ache que o Chico acertou em cheio, tem quem ache que foi só coincidência e ainda tem a parte curiosa. A ciência, sem nada a ver com profecia, acabou esbarrando numa ideia bem parecida. Cada um tira a sua conclusão. E tá tudo bem. Mistério bom é assim mesmo, para a gente discutir e tentar descobrir junto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que existe vida fora da Terra? Conta aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E clica no vídeo que vai aparecer aqui na tela, que tem mais história boa te esperando. Até a próxima.